Graça e paz, queridos. Fiquem em pé, por favor. Eu queria que você cumprimentasse uns 3, 4 homens assim lá, Jefferson. Graças a Deus que você é homem. Pode ser. Agora olha para o outro lado e fala assim: graças a Deus que você é homem, bonito e cheiroso. Tem homem aqui? Tem homem aqui? Vamos dar um yes aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bom. Você sabe que quando você olha para o homem que está do seu lado e olha para o olho dele assim, ei, graças a Deus que você é homem, você está firmando a identidade dele. Você é um homem. Olha o que o bispo falou para a gente aqui. Ele trouxe para a gente uma narrativa da importância do papel meu e seu como homem, trazendo dados da importância daquilo que a sociedade está querendo arrancar de mim e de você. Você já imaginou se o seu filho crescer de 0 a 20 anos ouvindo de você assim: filho, graças a Deus que você é homem. Sua filha crescendo com você assim: filha, graças a Deus que você é uma princesa linda, uma mulher linda do papai. Quando essa criança vai ter crise de identidade? Nunca. Então olha para o cara que está do teu lado e fala assim: ei, graças a Deus que você é homem, lindão. Aleluia. Sabe que para mim isso é tão relevante. Nós temos um movimento de homens que está acontecendo também aqui em Nova Andradina. Eles trabalham com um movimento chamado Legendários. E aí eles têm é isso aí, tem legendário aí pelo jeito, né? E eles têm uma frase que eles falam assim: nós somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrece a avareza, e termina com A de amor, H de honra e U de unidade. E eu estava lá há uns meses atrás, vamos estar agora de novo lá no Encontro de Homens em outubro, certo? No CMN Legado lá. E aí o Pablo estava com o filho dele, uns 4 anos de idade. Nós fomos comer um negócio numa pizzaria e ele falou assim: filho, fala para ele. Nós somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrece a avareza. 4 anos, meu irmão. Quando alguém vai roubar a identidade, a masculinidade desse menino? Quem que está falando isso para ele? O pai, o homem, o líder, o influenciador. Você entendeu o que o bispo falou para a gente aqui, meu irmão? Eu queria que você entendesse a responsabilidade, a honra que eu e você temos de ser homem. Então eu e você não é para andar com medo, com vergonha de dizer que é homem, macho, alfa. Porque hoje você fala que você é macho, é machista. Mas é mesmo, irmão. Machista vem de quê? De macho. Como disse o bispo, gosta de subir em árvore, gosta de correr, gosta de competir, gosta de brigar, gosta de lutar. Sim ou não? Sim. Então nós somos homem. Tem homem aqui? Aqui tem homem. Pode sentar, queridão. Queria agradecer de coração ao Emerson, pastor Emerson, obrigado pelo carinho, pastor Osni, reverendo Osni, obrigado também pelo carinho, ao Jefferson, pastor Jefferson, né, o Emerson Gil, também pastor Fábio, todos, a Michele também, né, Michele, secretária, também que me atendeu tão bem, né, deu todas as diretrizes, obrigado pelo presentinho lá no hotel, minha esposa, minha filha amaram, consegui trazer minha esposa e minha filha, que a gente viaja, né, e o seu Jorge sempre pediu para a gente não viajar sozinho. Quando eu entrei na Universidade da Família, o seu Jorge, numa reunião, falou assim, evita ao máximo de viajar sozinho, porque sozinho você está vulnerável. Você já viu aquele Animal Planet? O leão fica lá, caçando algum daquela manada que está mais afastado. E aquilo ali é uma presa fácil. Então, ou eu viajo com a minha esposa, ou eu levo algum homem comigo.
Lógico que quando a gente chega no hotel, eu já peço cama separada, né? Vamos deixar bem claro. Não, pior que eu fui num hotel, aí, olha só, na minha ignorância, na minha simplicidade, né, fomos em 6 homens, então peguei 3 quartos, certo? Era o Ibis, lá em Jundiaí. Aí cheguei lá, não, peguei 3 quartos triplos, então pensei que 3 camas de solteiro. Chega lá no Ibis, era uma cama de casal e uma de solteiro. Olhei para a moça assim, pode pegar mais um quarto. Ela falou, está falando sério? Tô. Ela ficou indignada. Não, homem, irmão, pode fazer 4 quartos, não vou dormir junto. Ela olhou assim, tipo como se fosse algo absurdo. Você está me entendendo que a sociedade está querendo fazer isso que ele explicou para a gente aqui, tirando a identidade, a masculinidade, certo, de mim e de você. O Warren Ferrell fala nesse livro, o curso, A Crise do Menino, acho que amanhã a gente vai conseguir expor, né? Um livro extraordinário, irmãos, falando da importância do pai. E quando ele fala que não tem, que ele estava mencionando aqui, que não tem amparo para os homens, o Warren Ferrell trabalhou na Casa Branca e tinha 6 escritórios em defesa da mulher. E quantos de homem? Nenhum. 0. Sabe quantas crianças, irmãos, nasceram até setembro de 2022 no Brasil sem o nome do pai na certidão de nascimento? 100.000 crianças no Brasil. Porque qualquer menino engravida uma menina, mas só um homem aceita a responsabilidade de ser pai. Então eu quero parabenizar você, homem, que está aqui hoje à noite. Está lindo isso aqui, gente. Eu sou apaixonado por homem, gente. No bom sentido, não vai pensar coisa ruim. Porque se existe uma das coisas lindas de se ver, quando você vê um homem assumindo o seu papel como homem. Quando você recebe uma mulher e ela diz assim, o que vocês fizeram com o meu marido? Porque agora eu tenho um marido. Quando você vai conversar com os filhos, os líderes já devem ter ouvido isso algumas vezes. Diz assim, agora eu tenho um pai. Porque a casa muda quando o homem muda. Mas eu quero ir para a minha palavra. O bispo, eu estava sinceramente, tremendo de medo de estar aqui com vocês hoje. Eu não conhecia o bispo JB Carvalho, né? Aí quando vi o vídeo, aí fui atrás, falei, meu Deus do céu, ainda bem que ele nem está aqui, né? Porque um Zé Ruela, né, cara? O cara é de alto nível. Mas ainda bem que Deus nos chama, né? É Deus que nos chama para um chamado. E no final da palavra dele, ele entrou naquilo que eu gostaria de trazer, principalmente no momento da oração. Eu queria começar a minha palavra de hoje falando sobre a hombridade e a sexualidade. E eu queria trazer para a gente algo extremamente relevante, e junto com isso eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Pode fazer a live, bispo, estava tão bom. Acabei de falar assim que eu estava tremendo de medo de falar na sua frente, eu não sabia quem que o senhor era, né? Aí quando fizeram o treco lá da imagem, a arte, daí eu fui atrás de quem que era, né? Falei, meu Deus do céu, o cara é de alto nível, eu sou um Zé Ruela. Porque eu queria falar com vocês, irmãos, porque existem 3 coisas que normalmente o homem cai, né? Você já conhece isso, que é a barra do ouro, a barra da saia e a barra do trono. Sexo, dinheiro e poder. E a gente só consegue ser restaurado daquilo que a gente permite que Deus toque nas nossas vidas. Eu gosto muito dessa canção que cantaram no começo, que fala assim, mude as coisas de lugar. Se alguém tira alguma coisa do lugar que você coloca na sua casa, qual que é a sua reação? Queria que a gente pudesse prestar atenção na letra que a gente canta, porque tirar as coisas de lugar é tirar da onde que você colocou. Existe uma frase que diz assim, quem que você é quando ninguém está te olhando? O Edwin Cole fala no Poder do Potencial, no curso Poder do Potencial, ele fala assim, o que ocupa a sua mente quando você está sozinho? O que tem ocupado a nossa mente? E eu queria
que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, de 14 a 16. A Bíblia fala assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em algumas das suas maneiras de viver. É isso? É isso que está na sua Bíblia aí? Sede santo em algumas maneiras de viver, em alguns locais, é isso? Vocês leem a Bíblia aqui, leem, né? Como é que está escrito lá? Em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então não tem como eu e você vermos a Deus, andarmos com Deus, ou vivermos a eternidade com Deus, sem sermos santificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, e nos dá o direito de entrar no céu pela porta. Então, hoje, desde que Cristo pagou o preço, é possível ser santo. Então Deus quer que nós nos direcionamos para a sua santidade. Mas Deus criou o sexo, irmãos, como algo bom. Ele não criou algo imundo, algo impuro, algo pecaminoso. Não, Ele fez o sexo de forma agradável. Ele poderia simplesmente fazer o sexo para reprodução, sem prazer nenhum. Assim como Ele também poderia ter feito a nossa degustação somente para nos alimentarmos e pronto. Mas nós temos o prazer de sentir o gosto da comida, por isso que às vezes a gente está um pouquinho, né, pastor, um pouquinho acima, né, essa coisa que fica se expandindo depois dos 30. Então não tem nada de errado no sexo dentro do casamento. Só existe um local que o sexo é santo, é dentro do casamento. Se você está praticando sexo fora do casamento, você está no local certo, um local para te levar ao arrependimento e uma mudança de posição. Se você é jovem aqui, você é solteiro, está tendo uma vida sexual, você está vivendo uma vida de pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Estão comigo aí? Não tem como viver uma vida plena em Deus vivendo vida em pecado. Não justifique o seu ato sexual porque a sua carne fala mais forte. Paulo escreve isso em Romanos 6, 7 e 8. Se você agora era escravo do pecado, escravo da carne, agora você é escravo de Cristo para a glória de Deus. Não é mais você que domina, agora é Cristo que domina em você. Então eu e você precisamos colocar a nossa carne na cruz e dizer assim: Senhor, a minha carne, o meu corpo é para a glória do Teu nome. Então eu preciso caminhar com alguém. Não ande sozinho. Agora, o que é lascívia? A palavra grega é eptumeu, é uma das mais empregadas. O dicionário Strong a define como fixar o coração em algo, desejar. O dicionário Easton diz que é um desejo pecaminoso, pecado interior que produz o afastamento de Deus. Um outro diz que é um anseio por algo impuro, concupiscência, desejo, lascívia, o desejo sensual conectado ao adultério, à fornicação. Apesar de descrever o desejo da natureza caída por qualquer tipo de pecado, em geral é mais associado à imoralidade sexual. E existem dois tipos principais de lascívia: a reativa e a proativa. A reativa, isso ocorre quando uma garota surge na sua visão. A reação do homem pode variar de uma rápida olhadinha a uma encarada pecaminosa. Aí tem gente que diz assim: não, o problema é a segunda olhada, daí o cara não tira o olhar. Não, porque o problema é o segundo olhar. Sabe, tem um livro do Craig Hill que eu gosto demais, que ele fala assim: enganado eu. E eu passava naquele livro e dizia assim: eu preciso ler esse livro, eu preciso ler esse livro, sabe quando você passa e vê aquele livro, assim, eu preciso ler esse livro. E eu estava indo para São Luís do Maranhão, peguei aquele livro, falei assim: 3 horas de voo, né? Dá para você dar uma boa, gastar um bom tempo na leitura. E muitas vezes eu e você, como cristãos, usamos até alguns versículos bíblicos isolados para justificar os nossos erros. Então a reativa é quando você vê uma mulher e aquilo desperta algo de você.
Mas lá em Mateus 5:28, a Bíblia fala assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério. Ele continua também dizendo que se os seus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem ruins, o teu corpo será tenebroso. Então eu e você precisamos entender que nós, homens, vamos pelo olhar. Passa uma mulher que está de uma forma bonita ou sensual, o teu olho já, você quer levar para lá, mas ele quer ir para cá. Ou é só eu? Para tanto que quando eu estou sentado assim, que passa uma irmã, eu já habituei a olhar para cima, não olhar assim reto, porque eu estou na altura do quê? Do glúteo, né, para não dizer outra coisa. Você está me entendendo, irmãos? Por quê? Porque nós temos que cuidar da nossa pureza e da nossa santidade. E aí a segunda é a proativa, isso ocorre pela imaginação do homem, ou seja, ele imagina uma mulher ideal, ela está ali somente para servi-lo e fazer tudo o que ele deseja, certo? Dizemos que vai servir uma pessoa, uma secretária ou alguém, mas a sua mente, porque já está sendo ocupada com tantas coisas, ele começa a imaginar na sua mente, e aí a neurociência fala que ela abre caminhos, como o pastor falou para a gente aqui, que é como a dopamina é ativada, e você vai querendo cada vez mais, e o seu cérebro cria como se fosse uma highway, que quando você está frustrado, ou você está em grande alegria, você vai para aquilo ali para desfrutar. Quem é drogado vai para as drogas, quem vai na bebida vai para a bebida, e muitos homens vão para a pornografia como refúgio. E aí agora não consegue mais imaginar uma mulher como ela é no sentido natural, ele fica imaginando aquela mulher com aquilo que ele viu na internet, e ele pensa que aquela mulher que está ali de repente se servindo, ou sendo gentil, ou dando um sorriso para ele, a mente dele começa a colocar em ação, mexendo com as suas emoções, e muitas vezes leva a um comportamento que não é bom. Porque nós somos levados pelos nossos olhos. Que legado que eu e você queremos construir? Porque Deus enviou o seu Filho para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Como disse o pastor aqui, aí a Bíblia fala isso: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que esconde as suas transgressões, não prospera. Eu escondo de quem as minhas transgressões, irmãos? Porque às vezes a gente usa aqueles textos bíblicos, né? Então eu pequei, fui lá e me afundei na pornografia, eu pulei a cerca, então agora eu vou lá e fecho a porta do meu quarto, entro e confesso a Deus e eu sou perdoado. E aí eu acho que eu já não tenho mais nada escondido. A gente esconde na vertical ou na horizontal? De quem? Porque de Deus ninguém esconde nada. Moisés está lá em cima do Monte Sinai com Deus, de repente Deus para toda a audiência lá e fala assim: desce porque o povo já pecou. Moisés não sabia o que tinha acontecido. Nós não escondemos nada de Deus. Nós precisamos entender como é que eu estou reagindo e por que eu estou reagindo e como é que eu vou trabalhar na minha vida e no meu coração para que as minhas reações sejam reações guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós não fomos criados para pecar, nós somos criados para a glória de Deus. O homem foi criado e gerado para a glória de Deus. E você é a referência da sua família. Eu queria que você entendesse que isso não é peso, irmãos. Você está trabalhando numa empresa, está se dedicando, está estudando, certo? Está dando o seu melhor, e de repente chega lá o seu patrão e te promove para gerente. Como é que você fica? Agora eu vou ter que ser gerente. Não acredito que eu vou ter que ser gerente. É isso que acontece? Você fica super, a responsabilidade aumenta. Normalmente o teu salário também vai aumentar. Aí você batalha como gerente, de repente vão te levar a diretor. Aí o que você diz? Não acredito que vão me levar como diretor, vou pedir demissão. Eu queria que você entendesse que o seu papel como homem é tão relevante, irmãos, que o mundo inteiro, a sociedade inteira, a mídia inteira está voltada para destruir o teu papel.
Olha só o que está acontecendo na nossa nação, irmãos. E a área sexual é uma área que eu e você precisamos ter o domínio do Espírito e entendermos que eu e você, vou falar de mim, daqui a pouco eu vou compartilhar o meu testemunho, certo? Porque eu preciso de outras pessoas para caminhar comigo, para viver uma vida de santidade. Eu tenho 6 homens que eu abro o meu coração, que são amigos, não amigos do Facebook e nem do Instagram, amigos, que eu pude desenvolver nessa minha jornada, que eu chego para ele assim, cara, hoje aconteceu isso, eu preciso orar com você, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Porque às vezes as pessoas olham a gente como um líder, ou como pastores, e acham que a gente não é tentado. Sabe como os incríveis, não tem aquela menina que tem aquela redoma? Às vezes as pessoas acham que os pastores têm aquela redoma, e nada afeta a gente. Eu não sei se os outros pastores têm isso, mas eu preciso caminhar com outras pessoas. Vamos lá, 2 Pedro 3,3 fala assim, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. A lascívia, ela quer dominar todo o nosso ser interior. Então Pedro está dizendo que nos últimos dias virão escarnecedores que querem andar segundo as suas próprias paixões, a sua própria vontade. É coisa de menino, como o pastor falou aqui para a gente antes. Porque ele não tem o domínio, ele não quer ter uma mulher para desfrutar uma vida inteira, ele quer alguma coisa que preenche a sua vida naquele momento, e ele não tem responsabilidade, porque ser menino é uma questão de nascimento, mas ser homem é uma questão de decisão. Então qual que é o processo do pecado? O homem flerta com a tentação, e vem de deparar com ela a resistência imediata em oração. O que ele faz? Ele vai cedendo. Então ela começa num processo de uma lascívia, num processo de uma empatia, e muitas vezes, irmãos, vem até numa mensagem de um WhatsApp. Essa semana aconteceu comigo, uma moça, eu tenho uma sobrinha que se chama Raíssa Santos, aí apareceu no Instagram, Raíssa Santos, e mandou oi. Como era Raíssa Santos, eu falei assim, oi querida, tudo bem? Pensando que era minha sobrinha, não olhei a foto, né? Aí daqui a pouco ela mandou assim, onde você mora? Eu falei, opa. Aí eu fui olhar a foto, né, o histórico, se você quer tratar com mulher única, eu posso passar o contato da minha esposa. Você está entendendo? E quando eu cheguei em casa, estava lá em Brasília, quando eu cheguei em casa, eu falei, ó, Gladys, isso aqui, amor, ó, aconteceu isso aqui, ó. Porque, irmão, quando você traz para a luz, o diabo não tem ação. Não brinca com algo, não deixa que aquilo vai, sabe? E aí ela fala assim, quer ver quando é a menina que estudou com você no ensino médio? Não é uma praga do inferno esse negócio, irmão, sério mesmo. Aí manda, ai, como você está bonito agora. Aí o cara, realmente... Provérbios fala assim, que é como um boi que vai para o matadouro. Não brinca com o pecado. Aquele relógio lá está indo ao contrário, né? Só para mim saber, né? É isso, né? Então o embrião, irmão, da corrupção se desenvolve dentro de um ato de transgressão positiva. E o pecado, gerando na consciência, cresce da infância, da mera escolha para a vida adulta do hábito estabelecido, e quando está totalmente crescido, ele se torna, como resultado da sua união com a vontade, a mãe da morte. A morte é o fruto do pecado. O pecado mata a paz, mata a esperança e utilidade e a consciência da alma. A casa de prostituição da consciência e do pecado se torna o vestíbulo da perdição. Então eu e você não podemos brincar, achando que é algo que não, o cara estava bem, de repente o cara levanta hoje, e hoje eu vou trair a mulher. Não é, começa com pequenos flertes, seja na pornografia, que é a praga do nosso século, ainda mais com o celular na mão,
Será que Jesus pode olhar o histórico das tuas visitas? Será que a sua filha ou o seu filho pode ver o histórico das suas visitas? Estamos falando de legado. O legado é deixado de geração para geração. Eu e você precisamos ter o nosso coração totalmente limpo e entendendo que eu e você não estamos sozinhos. As minhas ações, elas podem ser isoladas, mas elas têm uma consequência que pode ser muito ruim. O Edwin Cole escreve assim, que eu gosto demais, ele fala assim: o tormento da tentação ao pecar não se compara com o tormento das consequências do pecado. Todos nós somos tentados, então quando nós abrimos o coração de uma tentação, eu e você não precisamos abrir o coração de um pecado, está me entendendo? You got it? Está entendendo aí? O problema é que eu e você, eu li um livro agora, irmãos, faz uns 4 meses, que chama Mentira que os Homens Acreditam e a Verdade que Liberta. E a primeira mentira que ele fala, o autor fala, é que você crê em Deus. Se você perguntar assim, você crê em Deus? Sim ou não? Ô Wesley, que bom ver o Wesley ali. Tudo bem, querido? E ele começa usando a parábola do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala assim: bom mestre. Qual que é a resposta de Jesus? Bom é o meu? E quando alguém fala para você que é bom, como é que você fala? Aí o jovem faz uma pergunta para Jesus assim: que farei eu para herdar a vida eterna? Qual que é a resposta de Jesus? Guarda os meus mandamentos. Ele cita alguns: não matarás, não adulterarás, não roubarás. E o jovem responde para Jesus como, irmãos? Desde quando? Desde a minha infância. O que Jesus fala para ele? Então vai, vende tudo que você tem e doa para os pobres. E o que aconteceu com o jovem rico? Fui, vazou. Qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o primeiro mandamento? Então ele cumpriu o mandamento desde criança? Você está entendendo que às vezes eu e você falamos algo, mas o nosso comportamento diz totalmente diferente. Será que estamos amando a Deus? Mateus 26 e 41 fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tiago 1, 14 e 15 fala assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Quase todos nós sabemos esses textos aqui na ponta da nossa língua. O problema, irmãos, é que quando eu e você somos tentados, a gente acha que a gente pode dar, não, eu vou conseguir vencer, não, isso aqui é só, eu não preciso de ajuda. Principalmente, eu queria falar com você, líder, vou abrir um parênteses aqui, com você que é líder da igreja. Eu queria pedir para você, tira esse título de líder e lembre que você é homem. Porque muitas vezes eu e você ensinamos o homem ao máximo, ensinamos o homem de verdade, ensinamos outros cursos que tem, lemos tantos livros, e quando nós estamos sendo tentados como líderes, porque na verdade a gente é tentado como homem, mas somos líderes, a gente acha que se a gente for abrir o coração, a gente está sendo fraco. Irmãos, é desesperador. Eu tenho tido, de uma certa forma, o privilégio, mas isso é, de certa forma, uma tristeza, de estar podendo acompanhar casais que eram gente assim top, irmãos, e que caíam em adultério. E a consequência, eu lembro daquela frase: o tormento da consequência de pecar não se compara com o tormento. Desculpa, o tormento da consequência da tentação, da confessar a tentação, não se compara com o tormento da consequência do pecado. É desastroso, é anos de traumas, de dificuldades que você pode evitar se você abrir o seu coração. Eu sou líder, sou, mas cara, vamos, Jefferson, Fábio, vamos tomar um café? Fábio, eu estou sendo tentado, aquela menina está assim, 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 cara, eu estou quase caindo, cara, eu preciso de socorro. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Então não brinca com o pecado, não acha que você é um super-homem.
O diabo não tem pressa para destruir você, eu e você. Ele vai colocando sementes, ele vai jogando iscas, para que você vai caindo. Então, quando você está sendo tentado em alguma área, seja financeira, seja sexual, ou seja qualquer outra, ei, chama alguém da sua igreja, ou um homem de Deus, ou chama alguém para tomar um café, abra o seu coração, diz assim: cara, eu preciso de socorro. Quantas vezes você está com dificuldade no seu casamento, e você é líder, ou você é pastor, ou você é presbítero, ou você é um influenciador, ou você é uma pessoa de referência, e está lá um caos no casamento, e não pede ajuda. Por quê? Por causa do orgulho, irmãos. O orgulho, ele precede a queda. O pastor falou aqui o que a Bíblia diz: Deus não rejeita um coração quebrantado e humilde. Então, irmãos, a pornografia é a praga de nossos dias. A pornografia é um substituto deturpado para a oração. Um dos maiores vícios dos homens na atualidade. Tratar a pornografia como um problema tem sido um dos maiores equívocos da atualidade, pois só há mudança se houver arrependimento. E quando você diz que tem um problema de pornografia, não tem necessidade de arrependimento. Agora, se você está pecando com a pornografia, tem necessidade de se arrepender. Mudar a palavra pecado por problema muda a ação que você precisa tomar. Então você não está tendo um problema, você está pecando contra Deus, contra a sua esposa, contra os seus filhos, se você tiver filhos, contra os seus pais, contra a igreja. E o que você precisa? Reconhecer, confessar, se arrepender e deixar essa vida de pecado. Existem 3 tipos de pornógrafos, irmãos: o estrupador, o espreitador e o exibicionista. 3 tipos que eu quero compartilhar com você. O estrupador é aquele que pega a vítima, é como se ele quer realmente estrupar, ele quer pegar aquela menina e ele quer sair. Ele vê aquilo como um alvo sexual. Então a mente dele já está tão cheia de pornografia que normalmente, irmãos, se não for 100%, é muito perto de 100%, começa com a pornografia. É uma olhadinha, é uma aqui, é lá, e como o pastor falou, eu não vou entrar aqui, ele já falou assim, cada vez vai buscando mais, porque a dopamina quer mais. É a mesma coisa a masturbação. Muitos homens não têm prazer de fazer sexo com a sua esposa, porque a vagina não dá a mesma pressão que dá a sua mão. Como nós estamos só com um homem aqui, dá para falar bem claramente. E quando você faz sexo com a sua esposa, pensando numa mulher que você viu na internet, o Edwin Cole escreve no curso Marido Irresistível que isso é masturbação vaginal. Você está usando a sua esposa, mas a sua mente está lá longe. Então esse estrupador, ele quer pegar. Qual que é o espreitador, irmãos? É aquele que fica, às vezes, horas e horas numa janela, porque ele sabe que a vizinha vai tomar banho aquela hora. Então ele vai pegar, vai dar um jeito de olhar aquele, e fica lá horas e horas, irmãos, para ver 1 segundo ou 2 segundos. Ele quer espreitar. Ele está à caça daquilo que está lá. Ele quer que a sua alma seja cheia daquilo, porque o seu cérebro está pedindo aquilo, a dopamina está pedindo aquilo, e ele fica lá horas e horas para ver alguma coisa. E o exibicionista, irmãos, é aquela pessoa que quer mostrar o seu corpo, mostrar as suas partes íntimas para outra pessoa, porque a mente dele está tão focada, está tão cheia daquilo, que ele acha que aquela mulher é aquela mulher que ele viu lá na internet, ou numa revista pornográfica. Vocês estão comigo aí? Eu queria dizer para você que eu não estou aqui para apontar o dedo, mas eu quero que o Espírito Santo confronte o seu coração, porque é uma noite de arrependimento. O Senhor Jesus pagou o preço para que eu e você sejamos livres. Como nós temos pouco tempo. Quando eu fui fazer o curso do Homem ao Máximo, irmãos, eu morava em Joinville, Santa Catarina. Fui fazer uma outra denominação para trazer o curso para a nossa igreja. E eu pensei que eu já estava bom. Já tinha feito vários cursos, já tinha
Sabe, quando você acha assim, poxa, já estou com a minha vida tranquila, vou fazer o curso só para trazer para cá. Aí chega na primeira lição, fala dos 5 pecados que impediram o povo de Deus de chegar em Canaã. Terceiro pecado, imoralidade sexual. E está lá o Marcos, descendo o morro da Vovó Celina. Irmãos, e o Jason começou a ministrar aquela aula, e aquele negócio começou a ir lá dentro da minha alma. Trabalhava em ferramentaria, sou formado em mecânica. Ferramentaria, 90% ou mais do público é masculino. Levantava a borracha da bancada, né, da máquina, assim, aquilo tinha umas 50 mulheres desprovidas da sua proteção vestimental. Essa foi boa agora, né? Na última gaveta tinha mais umas 5, 6 revistas, porque na época não tinha celular, né, irmãos? O máximo que quando estava vindo o celular tinha aquela cobrinha, era o joguinho da cobrinha, lembra, né? E aí eu fui confrontado com aquilo, irmãos. Eu fui para casa, eu tinha feito jejum, eu tinha feito oração, eu tinha feito promessa para Deus, tinha tentado de várias formas vencer a pornografia. Eu era tão viciado em pornografia, irmãos, que eu cheguei a fazer curso de manutenção de computador para poder me pagar o rastro, lá no Regedit, lá no disco rígido, porque quando a gente peca, a gente quer fazer o que Adão fez. O que Adão fez? Se esconder. E aquilo ficou incomodando no meu coração. Eu chamei o Jason para ir lá em casa, o Jason era o meu líder. Falei, Jason, o Marcos é isso, cara. Eu preciso de socorro. Já era casado, 2 anos casado. 2 anos não. Eu casei em 96, era 2009. 13 anos de casado. E aí, ele pediu para mim abrir no grupo, fui para o grupo, abri o meu coração. E foi uma noite inesquecível para a minha vida. Eu não sei te explicar, até hoje, quando eu falo isso eu me emociono. Porque a Bíblia fala assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí o Jason, muito sabiamente, perguntou, Marcos, agora pergunta para Jesus, o que é para você fazer? E eu fui perguntar para Jesus, Senhor, o que é para mim fazer? O Espírito Santo falou claro para mim, você precisa confessar para sua esposa. Eu falei, uau, não foi o meu líder que falou, foi o Espírito Santo que falou. E aí eu comecei a orar e falei assim, Senhor, prepara o coração da Gladys, porque eu ia descarregar uma bomba, e ela ia receber uma bomba. Eu pensei, Senhor, ela estava fazendo o curso do Mulher Única, e isso ajuda muito, porque quando está fazendo junto, um entende que o outro está querendo abrir o coração e consertar as coisas. Mas eu comecei a orar e jejuar e pedir para que Deus preparasse o coração dela para aquele momento. E para encurtar a história, chegou um dia, eu fui lá à noite, fechamos a porta do quarto, e eu comecei a abrir meu coração para ela, e falei assim, amor, eu nunca te traí fisicamente, mas na minha mente, muitas vezes, e o nosso leito está maculado, e eu quero te pedir perdão. E nós varamos a noite, irmãos, orando, e eu pedindo perdão, me arrependendo, e foi uma noite muito especial. E ela me perdoou. E a minha vida foi totalmente mudada, irmãos. Deus me tira de um profissional de supervisão de ferramentaria para levar como missionário para a Universidade da Família. Mas eu tinha um sonho de falar inglês, e eu estava trabalhando numa ferramentaria lá em Brusque, na Zen, e eu matriculei no CCAA e fui fazer curso de inglês. Não sabia se era homem ou se era mulher. Chega lá, a mulher era linda, irmãos, e eu tive desejo sexual por ela. Mas eu não fui para a aula de inglês atrás de mulher, eu fui para estudar inglês. Falei, diabo, a tormenta da tentação a pecar não se compara com a tormenta da consequência do pecado. Eu quero vencer a tentação, não quero que isso crie raiz dentro do meu coração. Cheguei em casa,
Pedi para minha filha ficar na sala, fui para o quarto com a Gladys, falei assim, amor, aconteceu isso, eu quero orar com você agora, porque eu não quero que isso nunca mais entre no meu coração. A Gladys orou comigo, irmãos. Na outra semana eu fui para a aula de inglês. Aquela mulher era uma mulher comum, como qualquer outra mulher, porque o espírito que estava nela não tinha acesso ao meu espírito. Por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque não quer dizer que eu e você não somos tentados. Estava vendo esses dias em São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, uma tentação enorme, irmãos. Liguei para o pastor Robson, um dos pastores que me ajuda. Saí na rua lá, falei, pastor, só um pouquinho, eu vou dar uma volta aqui na quadra, peguei o telefone, Robson, ora comigo aqui, cara, que eu estou, o negócio está pegando, eu preciso de socorro. Então eu quero que você entenda, irmãos, que nós passamos por tentação, mas nós precisamos entender que Deus colocou o seu Espírito Santo e colocou pessoas para que eu e você possamos vencer a tentação. Nós podemos viver sem pecar, porque a graça também nos capacita a viver sem pecar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é para você ficar, que nem tem aquela música, beber, cair e levantar, beber, cair e levantar. Não, irmãos, Deus não quer que você peque, caia e levante, peque, caia e levante. Não, Ele quer que você viva uma vida plena. Você é homem, cara, é varão precioso, para viver em santidade, foi gerado para a glória de Deus. Não é para você viver dominado pelos teus olhos, mas dominado pelo Espírito de Deus. Você está entendendo, irmãos? Aí você vai gerar uma geração e construir um legado de pureza e de santidade, de verdade. Quando eu fui fazer o curso de romance à maneira de Deus com a minha filha, ela tinha 13 ou 14 anos de idade, e faz o pai, a mãe e o filho. E eu fui fazer com a minha filha, e chegou nesse ponto do curso que o Craig Hill fala sobre isso. E aí eu pude abrir o meu coração para minha filha. E aí eu olhei no olho dela e falei assim, filha, infelizmente o pai entregou o olho para a pornografia. O papai já confessou para a mãe. E hoje eu posso pedir perdão para você, eu quero pedir perdão para você, porque eu falhei. E eu quero abençoar você. Por isso que o papai cuida da roupinha que você usa, que o papai cuida da roupa que você, dos shorts que você usa, da saia que você usa. Irmãos, eu olhei no olho dela, parecia que ia ser assim, agora eu entendi. E criou uma ponte de confiança entre eu e ela, que eu não consigo te explicar. Eu quero construir um legado, irmãos, não de um homem perfeito, porque eu não sou perfeito, mas que ela possa olhar para mim e dizer assim, o meu pai foi um homem de Deus. O meu pai pediu perdão, quantas vezes precisou pedir perdão? Ei, você é o homem, cara. Gere filhos para a glória de Deus, tenha prazer de ser pai, tenha prazer de estar com seus filhos, tenha prazer de estar com a sua esposa, tenha prazer de investir nela, gastar tempo com ela. Então nós precisamos ter o nosso coração voltado para isso, como disse o pastor aqui, no Jó 31 fala assim, que ele chega a dizer assim, que os outros façam com a minha mulher. Se eu olhei para uma mulher com prazer, olha só o que o Jó está dizendo, irmãos, como é que está o meu e o teu olhar? Como é que nós estamos em relação a isso? Quem nós somos quando nós estamos sozinhos? Lá em Colossenses, no capítulo 3, e versículo 5, a Bíblia assim fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual que é a nossa natureza terrena, irmãos? Ele coloca 2 pontos, dizendo assim, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza. Ele coloca uma vírgula, dizendo que é idolatria. Eu quero falar algo importante para você aqui nessa noite, porque eu tenho visto isso, infelizmente, dentro de igrejas, de casais dizendo que assiste pornografia para apimentar a sua relação sexual. Meu irmão, você está trazendo espíritos demoníacos para a sua casa, para a sua cama. O maior incentivo sexual se chama santidade, e eles estavam nus e não se envergonhavam. Não brinca com o pecado, meu irmão.
Esses dias eu ouvi um testemunho de um homem, que ele foi tão confrontado por Deus, no curso do Homem ao Máximo, que ele chegou para o líder e falou assim: hoje eu dei fim em 1.600 revistas pornográficas. Já imaginou isso, irmão? Um dia eu estava ouvindo o Luciano Subirá, eu gosto muito de ouvir ele, compartilhando testemunho, e ele estava compartilhando que estava numa entrevista, assim, numa mesa, num jantar, e o cara estava compartilhando para ele que estava numa entrevista de televisão, e o apresentador falou para um dos pastores que estava lá, falou assim: eu te dou R$1 milhão se você acessar um site pornográfico aqui ao vivo. O que você acha que o pastor fez? Graças a Deus ele não acessou, irmão. Mas ele estava compartilhando aquilo e falou assim, e o cara que estava do lado dele falou assim: e eu fiz isso de graça. Como é que nós estamos, querido? Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Quero voltar a dizer, não, eu não estou aqui para apontar o dedo, mas eu queria que o Espírito Santo nos confrontasse nessa noite e nos levasse a um lugar de arrependimento, que Ele possa mudar as coisas de lugar na nossa vida, irmãos, que eu e você possamos entender que nós podemos até mudar os nossos hábitos, mas é só Jesus que muda a nossa natureza. E Ele quer mudar a nossa natureza, de uma natureza pecaminosa para uma natureza cristocêntrica, onde eu e você vivamos sem pecar e possamos gerar homens para a glória de Deus, irmãos. Olha aqui o que está acontecendo nessa noite. Se você olhasse há 10 anos atrás, para você encontrar uma reunião de homens com 50 homens, você tinha que procurar a dedo na nossa nação. Deus está levantando uma geração de homens, e você faz parte dessa geração de homens. Geração de homens que está disposto a se arrepender, a pedir perdão, a colocar na cruz, a assumir a responsabilidade, a gerar uma nova trilha.